Você tem o costume de ouvir sua intuição ou geralmente você não dá ouvidos a ela? Conheçam Kali. Ela nasceu no dia 20 de setembro de 1989. Ela era uma menina de 4 anos que vivia em Nova York, Estados Unidos. Kali foi descrita como uma menina adorável e bastante alegre também. No início de sua vida, ela morou com seu pai e sua mãe, porém, em 1992, seus pais perceberam que o casamento já não estava dando certo, eles decidiram se separar de forma amigável e, a partir daí, ela começou a morar somente com sua mãe Judy em um complexo de apartamentos. No ano de 1994, Judy começou a trabalhar em 2 empregos porque ela queria muito levar a filha à Disney. Ela sabia que isso deixaria a Kali feliz e por isso estava se esforçando. No dia 23 de maio de 1994, Kali estava com sua mãe em casa. Já estava quase anoitecendo, porém ainda tinha sol do lado de fora. Era por volta de 6:30 da tarde quando ela se aproximou da mãe e disse que queria muito andar de triciclo do lado de fora. Ela falou que queria brincar, que não queria ficar ali. Então Judy decidiu verificar para ver se ainda tinha crianças do lado de fora. Ela percebeu que sim, permitiu que Kali fosse, porém antes da filha sair, ela enfatizou que ela deveria andar somente perto de casa, que não deveria se afastar, e então Kali aceitou e saiu. Alguns minutos depois, Judy ficava verificando para ver se a filha estava por ali. Ela percebia que sim, então voltava a fazer o que estava fazendo, a realizar suas tarefas. E quando ela terminou, ela decidiu sair de casa para poder chamar Kali para jantar. Aquele dia, ela queria levar a filha a um fast food, então ela começou a chamar por Kali, ela não apareceu e imediatamente ela sentiu que algo estava errado. Judy então começou a caminhar pela vizinhança, chamou por Kali muitas e muitas vezes. Cada vez que ela via algum vizinho, ela perguntava se essa tal pessoa tinha visto Kali, porém todos com quem ela conversou disseram que não viram a menina. Com isso, ela decidiu ligar para a polícia, informou o que estava acontecendo, pediu que eles fossem até lá e então eles foram. Assim que a polícia chegou, eles utilizaram cães farejadores, rodaram todo o local, porém, apesar de falar com muitas e muitas pessoas, eles não conseguiram encontrar Kali naquele momento. No dia seguinte, 2 detetives foram até a casa de Judy. Os policiais inicialmente estavam desconfiando dela demais, achavam que ela era a principal suspeita nesse caso, já que ela supostamente teria sido a última pessoa a ver Kali. Com isso, eles a interrogaram, ela contou tudo o que fez no dia anterior. Como eles perceberam que ela não estava envolvida, eles perguntaram se alguém tinha se mudado recentemente para aquela vizinhança. Ela disse que sim. Falou que um homem chamado Mark tinha se mudado há apenas 6 semanas para aquele complexo de apartamentos e que ele morava com sua namorada e com seu filho de 1 ano e alguns meses. Ela ainda disse que sentia algo estranho sobre Mark, falou que todas as vezes que ele a via com a filha, ele dizia que Kali era linda, que ficava impactado com a beleza dela e que em certa vez ele se aproximou dela, perguntou se alguém se aproximasse de Kali, ela ia contar para a mãe sobre essa tal pessoa e então Judy respondeu para ele que sim, que se alguém fizesse qualquer coisa, Kali contaria. Ela falou que depois disso, ela achou o comportamento de Mark muito estranho, decidiu se afastar e nem ela e nem Kali se aproximavam dele. Ela ainda relatou que, enquanto estava procurando pela filha, ela viu Mark com seu filho no colo indo para o parquinho, perguntou para ele sobre Kali, mas ele respondeu que não tinha visto a menina. Ela falou que o tênis dele estava desamarrado, que sentiu que ele não estava falando a verdade, porém que ela não tinha nenhuma evidência contra ele.
A partir daí, os detetives foram até a casa de Mark, o levaram para um interrogatório. Ali, eles ficaram conversando com ele por algumas horas. Todas as vezes que foi questionado sobre o que teria acontecido com Cally, ele disse que não tinha ideia, que ele não sabia o que tinha acontecido com ela, mas mesmo assim, eles não estavam acreditando nele. Os policiais então vasculharam sua casa, não encontraram nenhuma evidência. Ele também passou por um teste do polígrafo. Como eles não conseguiram nada que o ligasse ao caso, eles tiveram que descartar Mark e continuar as buscas. Ele ajudou nas buscas por Cally, só que alguns dias depois, as pessoas que moravam naquele complexo de apartamentos começaram a se incomodar com a presença dele. Parece que dias após o ocorrido, Mark se expôs de uma maneira íntima para algumas meninas que contaram para essas pessoas ou para as famílias delas, e por isso Mark foi convidado a sair daquele local. Com isso, ele se mudou com sua família para uma outra cidade e conforme as semanas se passaram, nada novo surgiu, nada contra ele apareceu e por isso os investigadores continuaram as buscas de uma outra forma, sem focar muito nele. Em um esforço de encontrar a filha, Judy largou o emprego. Ela tentou por meses e meses manter o nome de sua filha aos olhos do público, falou com jornalistas, com a televisão, só que infelizmente, por muito tempo, ela nada conseguiu. No dia 9 de agosto de 1996, Mark e sua esposa tiveram uma discussão em casa. Durante essa briga, Mark relatou para a esposa que tinha tirado a vida de Cally. Então, ao ouvir isso, ela pegou o filho, saiu de casa, foi para a casa do pai e então decidiu ligar para os investigadores. Ao falar com as autoridades, ela contou tudo o que Mark disse. Ela informou que até aquele momento ela não sabia de nada, mas que ela sempre considerou o comportamento de Mark um tanto estranho. O que acontece é que, apesar dessa informação tão importante, as autoridades nada poderiam fazer contra Mark, pois o testemunho da esposa poderia ser contestado no tribunal, já que o estado de Nova York considera uma admissão ao cônjuge uma informação protegida e sigilosa. Ainda naquele dia, um investigador então decidiu ir até a casa de Mark. Ele sabia que ele provavelmente estava nervoso depois de ter admitido isso para a esposa e então decidiu ir até lá para interrogá-lo. Ao chegar ali, a mãe de Mark imediatamente apareceu na porta da frente. Ela começou a gritar dizendo que Mark já tinha um advogado e que seu filho não iria com ele. Apesar dos protestos de sua mãe, Mark concordou em tomar uma xícara de café com aquele investigador e fez um acordo de que ele seria levado até seu advogado posteriormente. Com isso, Mark entrou no carro do investigador e então os dois começaram a falar sobre o caso de Cally. Enquanto estavam conversando, Mark disse que contaria tudo ao investigador assim que falasse com seu advogado. O investigador não acreditou nisso, então em certo momento ele perguntou se Mark estava com fome, perguntou se ele queria almoçar e então ele disse que sim, porque estava com muita fome. Após isso, o investigador dirigiu até um restaurante. Então, no ambiente confortável daquele restaurante, Mark enfim começou a falar. O detetive começou a inflar o ego dele, dizendo o quanto ele foi inteligente, que por anos ele conseguiu despistar a polícia, e então Mark começou a concordar com isso. Se sentindo confortável com toda aquela situação, Mark relatou tudo o que fez, disse que Cally estava andando de triciclo próximo à sua casa. Ele falou que a atraiu até lá e então Cally entrou e começou a brincar com os brinquedos de seu filho. Mark relatou que alguns minutos depois ele escutou Judy chamando pela filha, disse que se apavorou porque sabia que Judy não queria que ele se aproximasse dela, então foi até Cally e tirou sua vida. O detetive perguntou como isso aconteceu e então Mark respondeu que ele a estrangulou, porém que não houve abuso. Apesar do detetive não acreditar nisso, ele permitiu que Mark continuasse falando porque ele queria saber de tudo o que aconteceu e então ele continuou. Mark disse que no dia que os policiais vasculharam sua casa, tanto Cally quanto o triciclo estavam no local, mas que os investigadores não encontraram porque ele tinha escondido muito bem. Ele falou que a menina estava embaixo do piso da sala, disse que no mesmo dia, no dia 23, ele a levou para um outro local, que ele chegou até a passar por alguns policiais
e ninguém parou ele. Ele disse que assim que chegou em casa, ele desmontou todo o triciclo, colocou em algumas gavetas de sua casa e que 3 dias depois ele colocou tudo em seu carro, todas as peças do triciclo, e mais uma vez ele colocou tudo em um outro local bem distante. Após todas essas informações, o detetive pagou a conta, levou Mark para a delegacia e, enfim, ele foi preso. Esse detetive informou que tudo que Mark contou, ele contou com um ar de superioridade, ficava se gabando de como ele enganou os policiais, enfim, mas ele não podia demonstrar o quanto estressado ele estava ao ouvir aquilo tudo, porque senão Mark não iria continuar contando. Os investigadores, então, foram até o local onde ele informou que Cali estava. Ele disse que no dia 23 de maio, ele dirigiu com o filho até um prédio onde ele trabalhava como segurança. Assim que chegou ali, ele disse à portaria que ele tinha esquecido algo aquele dia. Eles então liberaram seu acesso, ele entrou, foi até um local onde tinha um tanque enorme de mais ou menos 39 mil galões de água e deixou Cali ali dentro. Após isso, ele voltou para casa e seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Conforme eu disse, os policiais foram nesse local, eles tiveram que drenar a água do tanque, porém, como já tinha se passado muito tempo, eles não conseguiram fazer uma análise, e então nesse momento eu preciso dizer para vocês que em algumas matérias se diz que Mark relatou que houve abuso sim, porém em outras se diz que ele falou que não houve. No entanto, os investigadores acreditam fielmente que houve sim. Algum tempo depois aconteceu o julgamento de Mark. Ali ele foi considerado culpado e recebeu 25 anos de prisão. Anos depois, algumas novas informações de um caso antigo vieram à tona e se descobriu algo novo sobre Mark. Se descobriu que em 1988 ele tirou a vida de uma senhora de 74 anos chamada Viola e que ele fez isso através de um tiro. Parece que na época ele foi considerado sim um suspeito em potencial. Ele chegou a ser interrogado porque ele tinha se gabado para alguns amigos sobre o que tinha feito, só que como um outro homem acabou confessando que tinha tirado a vida dessa senhora, Mark acabou sendo descartado. O que acontece é que anos depois, esse homem disse que ele tinha sido obrigado a confessar, que enquanto estava sendo interrogado, ele foi gravado pelos investigadores e teve que dizer que ele era o culpado por tudo. Através de novas evidências e através de uma análise de DNA, se descobriu anos depois que ele era inocente e depois de 19 anos preso em 2010, esse homem conseguiu sua liberdade. Quando Mark foi questionado sobre a evidência de DNA que o ligava ao caso de Viola, ele decidiu contar a verdade e confessou à polícia que sim, tirou a vida dela. Os detalhes de sua confissão nunca foram divulgados, porém ele confessou, teve um julgamento em 2011 e ali ele recebeu 20 anos de prisão. De acordo com as matérias, Mark será elegível à liberdade condicional em 2041. Quando o pai de Cali descobriu sobre o caso de Viola, ele falou com alguns jornalistas, se lamentou e disse que se Mark tivesse sido preso em 1988, sua filha provavelmente estaria viva. Em uma reportagem, Judy disse que jamais esqueceu a filha, falou que não permite que a tristeza a consuma, pois de acordo com ela, Mark não vale a pena. Judy nunca mais teve filhos, ela atualmente mora com seu marido, com quem está casada há 20 anos, e disse que vive bem, na medida do possível. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Antes de sair desse vídeo, por favor, olhe o comentário fixado, tá bom? Não deixe de olhar. Também queria pedir para vocês deixarem um comentário dizendo o que vocês acharam sobre o caso, se você já conhecia ou não. E se você não conseguir pensar em nada para deixar nos comentários, deixa pelo menos um emoji, porque já me ajuda muito. Também não saia desse vídeo sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não está recebendo as notificações, desativa, mas ativa de novo, porque eu tenho certeza que você vai voltar a receber, tá bom, gente? Muito obrigada a quem chegou ao final desse vídeo, muito obrigada a quem sempre está aqui comigo, e eu espero vocês aqui sempre para um próximo vídeo, na maioria das vezes, às segundas, quartas e sextas, às 7 da noite, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem,
e até o próximo vídeo.